morta. Muitos falam do amor de Cristo, falam de Jesus, mas não se posicionam em obedecer a palavra. E aí no dia da dificuldade, no dia mau, não sabe como se mover para sair da situação. Por isso que nós temos que se atentar em tudo que está escrito, em tudo que a palavra nos ensina. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Jesus vai dizer, no mundo vai ter aflições, mas é necessário bom ânimo. E cada vez mais que eu cuido de vida, de almas na direção do Espírito, mais eu entendo, com a ajuda do Espírito Santo, o como muitas pessoas não têm a consciência do poder de Deus que há na vida daqueles que praticam a palavra. Diga assim, existe um poder de Deus sobre a minha vida. Quem crê que existe um poder de Deus na sua vida? Existe um poder de Deus. Prova disso, esse poder ele se manifesta através do Espírito Santo. Foi o que eu te trouxe aqui nessa noite. E o que vai ativar na minha e na tua vida esse poder? Como que vai ensinar você a prosperar e prosseguir segundo a vontade de Deus? A palavra. A palavra e o Espírito Santo. Se eu e você não for conduzido pela palavra, não der atenção, não receber a palavra, como que você vai manifestar o poder de Deus no dia da necessidade? Apóstolo, 3 horas atrás eu orei por uma irmã nossa em Cristo, que estava desde quarta-feira passada, toda hora em hospital, sentindo fortes dores. Uma das coisas que eu perguntei para ela aqui à tarde, antes de orar, quanto está doendo? De 0 a 10, ela falou, está doendo 1000. O Senhor entregou umas revelações, ela praticou, e aí sim depois eu orei. Foi orar, imediatamente ela foi curada, quem está entendendo? Mas, de quarta para cá, todos os dias no médico. Diversos remédios e nada mudava, nada adiantava. Aí o Senhor me fez orar, até enquanto ela não chegava, e o Senhor falou, consciência. Enquanto os meus filhos não entender aqui, ele vai ouvir a palavra, vai meditar a palavra, mas não vai conseguir trazer a manifestação dela. Diga assim, a minha comunhão, a minha comunhão, a minha busca, a minha entrega, diga assim, atrai a presença de Deus. Quando você tem uma comunhão, você vai começar a receber de Deus grandes revelações, grandes direções. E se você crer, vai acontecer. De verdade, eu já estava orando pela saúde dela. E hoje, antes dela chegar, eu orei e falei com Deus. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Consciência. Então quer dizer que tem muitos filhos de Deus, cheios de promessas, mas estão presos, porque não adquiriram consciência. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, 1. Pegue a sua Bíblia. A maior revelação para mim e para a tua vida é a palavra de Deus. Hebreus 11, 1. Vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. É fácil ter fé? Mas a Bíblia diz que todos têm fé, sim ou não? Mas é fácil ter fé? Deus conduz eu e você para um propósito, alguma situação, algum desafio. E Ele quer que eu e você coloque essa parte em prática. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem espera de Deus aqui uma promessa que Deus tem para você? Quem crê que esse livro é cheio de promessas de Deus para mim e para a tua vida? Quantos crê? Quem espera que as promessas de Deus
que Deus tem para a tua vida, ela chega até você. Quem espera isso? Como que nós vamos receber? Praticando a fé, obedecendo a pá. Todo aquele filho de Deus, preguei essa semana passada a respeito da criatura, do servo, do filho, mas vamos ficar no filho, e do ungido. Do ungido receberam na conferência, mas vamos ficar no filho. Todo filho de Deus que ele não anda de acordo com a palavra de Deus, as promessas de Deus na vida dele não vai se cumprir, porque a Bíblia diz que casa dividida não prospera. Então não adianta ser filho de Deus. Só vai sobressair o filho se tiver obediência. Obediência é o quê? A doutrina da igreja? A placa? Não. Obediência em primeiro lugar à palavra. Apóstolo, hoje eu tive um dia cansativo, estou cansado, estou isso, estou aquilo. O Espírito Santo de Deus quer alimentar a minha e a tua alma. E o mal quer que você não preste atenção na porque aí você só veio na igreja. Você só veio na igreja, vai embora, Deus falou hoje, amém, glória a Deus. Ele não quer que você aprenda a palavra. Ele não quer que você se atente para a palavra. Então, olha só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Eu estou esperando algo. E eu creio que aquilo que os meus olhos carnais não estão vendo ainda vai acontecer. Porque as coisas que se não vê, as coisas que você não está vendo com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais você crê que algo vai acontecer. Quem crê nisso? É aquela, vamos no simples para todo mundo entender. É aquilo que vem na sua imaginação. Você sente uma alegria. Só que você olha para as suas condições, ou você olha para a tua vida, e aquilo que você está vindo na sua imaginação, que não é imaginação, mas vamos falar imaginação. É como se para você naquele momento, aquilo que está vindo no seu pensamento, fosse impossível. É aí a hora que eu e você, dá uma atenção no retorno para mim. É aí a hora que eu e você precisamos de manifestar o quê? A fé. Diga assim, vou simplificar para vocês, diga assim, tudo que Deus me mostra em visão, já existe. Se já existe, só vai se materializar se eu e você manifestar a nossa, porque no mundo espiritual já existe. Já existe. Quais os planos que Deus tem para você? Por isso que é necessário ter comunhão. Por isso que é necessário ter vida de oração. Por isso que é necessário ter separação, jejum, oração, tira o grave. Por isso que é necessário. Por quê? Porque aí Deus, diga revelação. O Senhor Deus vai entregar para você revelações do que Ele tem para a tua vida. E quando Ele entregar as revelações do que Ele tem preparado para a tua vida, naquela hora você vai começar a praticar a sua fé. Que é o firme fundamento, o alicerce das coisas que eu espero e a prova das coisas que não se... Aí você fala, divide com alguém. Meu Deus, eu tive uma visão, uma revelação, que você compartilha com alguém aí. Vai, fala uma coisa. Vai, um exemplo. Aquele que não tem carro aqui já pega a chave, vai. Que Deus estava me dando um carro da cor tal. Aí você fala para alguém que não está na mesma, ela vai olhar para as suas condições. Você não tem condições nem de pegar uma passagem para Osasco. É aí onde entra o quê? A fé. É a fé. É aquilo que você fala assim, meu Deus, é impossível. Vai, eu vou trazer para a vida espiritual. 13 anos a bispa dentro da igreja, orando pela minha vida, e eu distante. E todo mundo que olhava para... Não tinha como olhar para a minha vida, que poucos me conheciam. Mas vamos falar, vai, os mais próximos dela, quando via ela orando, olhava para mim e falava, é impossível. Mas o que o Espírito de Deus capacitou ela? Para ela usar o quê? A fé. E hoje eu sou o pastor da vida dela. Então ela teve que exercer e eu costumo falar para ela, conhecendo o Evangelho hoje, a Bíblia.
que se ela tivesse obedecido mais rápido às visões, às revelações, e não tivesse compartilhado aquilo que Deus deu para ela com pessoas negativas, mais rápido Deus tinha mudado a minha vida. Porque nem todo mundo dá conselho para você permanecer na sua. Todo mundo vai querer te apresentar um caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não vem de Deus. Não vem. Porque a nossa fé, a Bíblia diz, é provada como ouro é provado no fogo. Ah, está difícil. Mas você está jejuando, você está orando, você está perseverando. Então a alegria da vitória vai ser má. Se Jesus, que não devia nada, foi provado, quem sou eu e você para não ser provado? Então veja bem, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que se espera, a prova das coisas que se não vê. Põe no próximo para mim, filha, no 2. Porque por ela, olha só, por ela, os antigos alcançaram o quê? Quem quer alcançar testemunho aqui? Por ela os antigos, Moisés, Abraão, Jacó, e por aí vai. Todos eles tiveram o testemunho, Elias, Eliseu, todos eles conseguiram deixar na Bíblia um testemunho, mas todo o testemunho de um profeta, de um filho, de um ungido, o princípio, para ele gerar o testemunho, ele vai ter que usar a sua fé. Porque se não usar a sua fé, não vai ter obra. Então, nunca vai ser fácil aos olhos humanos. Mas quando você usa a palavra de Deus, aí tudo muda. Tudo muda. Mas se você for na força do teu braço, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, você vai romper, você vai bater e não vai arrumar nada. Vai andar e vai voltar para trás. É como um saquetel furado, entra de uma mão, a Bíblia diz, e sai pela outra. Porque tudo, a Bíblia diz, tudo que eu e você fizer sem fé é pecado. Então muitas vezes vai na força da sabedoria humana. Muitas vezes você vai na sua própria vontade. Muitas vezes você faz o que você quer, do jeito que você quer. Quem te trouxe aqui nessa noite? Quem te trouxe aqui? Se ele te trouxe aqui, você tem que ter fé e você tem que crer que ele quer te ensinar, ele quer te entregar uma chave nessa noite. Quem está entendendo? E essa chave, para que você possa liberar as promessas que ele tem para a tua vida. Diga assim, o espírito de intercessão. Rapidamente, tudo que Deus mostra, quando você crê que você está andando na verdade e andando pela fé, tudo que Deus mostra, quando você crê e você concorda com o que você está vendo espiritual, Deus acrescenta a tua fé. Eu vi a Francisca ali agora, sentada ali. Faz quanto tempo? Faz uns dias você não vem para a igreja, né? Uns 2 meses, né? Hoje eu estava orando e Deus me trouxe você. À tarde, enquanto eu orava. Veio a sua imagem do seu filho. Acabei de falar no início do culto. Tudo que Deus te mostra já está preparado. Aí eu falei, Senhor, o Senhor está me trazendo ela? Ele falou, interceda. Eu não sabia que fazia tanto tempo assim. Para mim fazia coisa de 3 semanas que você não vinha. Ela falou 2 meses, sim ou não? Então veja bem. Quando eu intercedi e pela fé eu liberei, eu verbalizei, eu liberei uma pá. Senhor, se houver algum impedimento, traga ela para receber a sua palavra. Eu cheguei agora, eu entrei no escritório, eu abri a porta do escritório, ela estava sentada, bem de frente para mim. E eu nunca te vi sentada ali. Mas na hora que eu olhei, o Senhor me visitou. Diga assim, Deus é um Deus de sinais. Só que os sinais não seguem a todos. Os sinais só seguem aqueles que... Por isso que eu amo andar pelo Espírito. Porque quem anda pelo Espírito não se engana e nunca será enganado. Porque antes das coisas se manifestar, acontecer, Deus te revela, Ele te mostra. E isso você só pode desfrutar desse dom através do dom da fé. Veja bem, eu gerei e liberei uma palavra e Deus trouxe ela. O que o Espírito Santo falou para mim? O que ele queria me ensinar?
para mim continuar a andar crendo nas Então as visões espirituais, quando é de Deus, Ele confirma. Apóstolo, mas eu estou vivendo isso e aquilo. Você já parou, já olhou para a situação e já pediu sabedoria para Deus? Como você deve rear? Não. Você ficou envolvido na situação. E muitas vezes Deus quer que você se afaste dela espiritual, olhe para ela e peça direção para quem? Para Deus. Aí quando você voltar para dentro da situação, espiritualmente falando, você vai andar nas visões do céu, você vai andar usando a sua, aí é onde o nome do Senhor vai ser o quê? Glorificado. Eu dou direções para as pessoas aqui, às vezes, na fila de oração. Eu gosto de enfatizar para aumentar a fé. Às vezes pergunta, apóstolo, isso, aquilo, estava orando por você. O nome daquela moça atrás do Renato. Qual o seu nome, filha? Gabriele. Eu falei com você domingo passado. Quinta-feira passada. Te convidei para vir no domingo. Segunda-feira passada. Você só folga na segunda, né? Eu fiz um convite para ela na segunda, para ela vir no domingo. Quando foi no domingo de manhã, ela estava sentadinha ali. Eu cheguei a falar com você no domingo, não, né? Acabou o culto, você foi embora, sim ou não? Aí o Espírito Santo me visitou de tarde e falou assim para mim: a Gabriele deu ouvido à minha voz através da tua vida. Aí hoje ela está aqui de novo. Então o que Deus está acrescentando na vida dela? Fé. Mas o que nós, se não andarmos pelo Espírito, o que nós perdemos? Os starts, a direção do Espírito Santo. É onde está tudo errado. Porque quando começa a dar alguma coisa certa, começa a andar de si mesmo. E se afasta da direção do Espírito. E a Bíblia diz que quem está em cima vê melhor do que quem está em. E Deus está em cima, Ele está nos guiando pelo Espírito dEle. Ele não quer que você erre. Ele não quer que você falhe. Ele não quer que você faça nada errado. Por isso que tudo que você for fazer, ore antes. Tudo, ore antes. E peça confirmar tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Eu particularmente, outrora eu quero falar mais na Bíblia a respeito disso. Eu só ajo na obra, só faço qualquer coisa. Se Deus me der uma visão que é para pegar uma cadeira e colocar no meio aqui, você vai chegar aqui, você vai ver essa cadeira aqui. Porque eu só faço aquilo que Deus me mostra por visões. E pela misericórdia de Deus, todas as visões que Ele me mostra nunca deu errado. Quem está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Quando você anda pelas visões de Deus, tem algo no teu coração que você quer fazer, o que você está pedindo, que você está orando, que você quer viver? Ore a Deus com fé. Porque tem pessoas que oram e as revelações vêm, as palavras, ela está orando. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Ou seja, não sabemos nem orar. Mas às vezes você está orando e o Espírito de Deus vai colocar palavras na sua boca. Por quê? Porque aquela bênção, aquilo que você precisa viver, tem que ser verbalizado. Deus fez tudo na terra através da palavra. E eu vou te mostrar nisso. Por isso você tem que vigiar no que você fala. Você tem que vigiar o que você anda falando. Mas é brincadeira. Às vezes você liberou uma palavra na brincadeira, mas é uma palavra negativa. O maligno se alimenta de tudo que é negativo. Mesmo sendo na brincar. Aí depois não entende porque as situações se apertou, porque tudo saiu da direção. Ou às vezes vai saindo, fazendo sem a direção do Espírito, vai ter consequência. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Põe no 3 para mim, filha. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de quem? Foram o quê? Criados. Os mundos. Então existe só esse mundo? Só esse mundo? Ali está no plural, sim ou não? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta.
Aquilo que se vê não foi construído do que aparenta. Apóstolo, está meio confuso, não se vê, não aparenta. Então tá bom, vamos no início. Um livro bem difícil da Bíblia. Procure com carinho aí para ver se você acha. Gênesis 1. Gênesis 1. 1. Difícil, hein? No princípio criou Deus o quê? Agora me dá o diagnóstico aí. Como que essa terra foi criada? Como que esse céu existiu? Espera aí, de novo eu estou dizendo, no princípio criou quem? Deus criou o céu e a... Como que ele criou? Como que ele criou? Põe no 2. 11:2. Ah, Jesus. E a terra era sem forma e o quê? Mas Deus já tinha criado. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, eu não sei se ele é o seu amigo, mas ele é o meu amigo, o Espírito, se movia sobre a face do quê? Espera aí, já apareceu o que aqui no final? Água. Põe no próximo. Fez o quê? Espera aí, fez o quê? Age o quê? E aconteceu o quê? Espera aí. Então Deus Deus liberou uma pá. A Bíblia que você está na mão é a palavra de quem? Por que você não obedece ela? Por que tem coisa que você toma de você mesmo antes de consultar a palavra de... E depois você quer que dá certo? Não vai dar. Porque tudo que vai ser criado, deixa eu te falar algo. O solteiro, vamos assim, vai, sentimental. O solteiro, o desejo dele é cá. Então ele vai ter que criar um relacionar. Sim ou não? Tá bom, vamos mudar. O rapaz que trabalha bastante, ele quer ganhar bastante dinheiro, ele quer construir uma empresa, então ele vai ter que criar. E o princípio de criar vem do homem? Vem do homem? Vem de quem? E Deus criou tudo através do quê? Do quê? E Deus deixou o quê para mim e para você? O que está na sua mão? Então tá bom, vamos mudar um pouquinho mais. O pai e a mãe nasceu um filho. Ele vai ter que criar. E qual a maneira correta dele criar esse filho? Através do quê? Da palavra dele? É da palavra dele? Da palavra de quem? Porque ele gerou uma criação. Ele gerou uma geração. Poderia ir mais longe? Tá, mas vamos voltar um pouquinho. Como que Jesus te chamou, te escolheu? E tem muitos que dizem que acham que aceitou Jesus. Coisa nenhuma. Foi ele que te chamou. E agora ele quer criar comigo e com você um relacionar através da Como que você vai criar um relacionamento com Jesus que você fala? Jesus me ajuda. Jesus me ensina. Como que você vai criar um relacionamento com ele se você não tem um diálogo com ele, se você não ora? Como que você vai entender o que Deus tem para a tua vida se você não ora? Diga orar. Diga oração. É uma conversa. Eu falo, eu oro, depois eu me calo. Para ouvir a voz de quem? Primeiro passo, quem crê que Jesus está vivo?
A Bíblia vai dizer, depois você procura o versículo e capítulo. Entra no teu quarto, fecha a porta e eu falarei contigo. Então ele está falando assim, ó, entra no teu quarto, fica calado. Para que você consiga ouvir a minha. E disse Deus, Deus fez tudo através da sua pá. Põe no 6, vamos pular, adiantar um pouquinho, Gênesis 1:6. Põe no 6, eu vou adiantar. E disse Deus, espera aí. De novo, Deus liberou o quê? Deus liberou o quê? Uma palavra. Que palavra você está liberando na sua vida? Qual é a palavra que você está liberando na tua vida? Hoje eu corrigi, repreendi, corrigi e ensinei a irmã. Ela falou, apóstolo, eu estava sentindo tanta dor que eu falei para Deus, Senhor, me mata, me leva. Falei, Senhor, não leva essas palavras dela, que ela está na ignorância, ela não entendeu ainda. E depois que eu ensinei ela, ela falou assim, me perdoa, Senhor, pelo que eu falei. Por que tem pessoas que sofrem? Vou falar algo simples aqui. Vocês podem achar que... Não, apóstolo, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque o Espírito de Deus está mandando te falar. Deus deu quantas bocas? Quantas bocas? Se tiver duas é normal, né? Quantos ouvidos? Por que tem pessoas que falam por duas bocas? E esse que fala muito e ouve pouco, ele não vai conseguir na vida dele resolver, porque não consegue ouvir. Sempre está e quem sempre fala em cima de quem está falando, não aprende nada. Porque não ouve. Olha o perigo de você estar sentado aqui agora, e o Espírito de Deus está usando esse barro para falar com você, e os seus pensamentos estão voando agora, na fatura do cartão, na compra, na água, na luz, na parcela, seja o que for. Olha o perigo de você estar dentro da igreja e estar preocupado com coisas terrenas, sendo que Ele está te dando direções do século XX para você vencer cada dia da sua vida. Olha o perigo de você estar sentado aqui, só a carcaça, o esqueleto sentado, mas o espírito está longe. Olha o perigo de não entender que Deus fez tudo através da pá. De novo no 6, eu poderia te levar aqui, em média 8 palavras, de 8 a 12 que Deus liberou. Mas eu mandei no 6, ó. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus liberou o quê? E quem se moveu para se cumprir o que Deus liberou? Quem se moveu para cumprir as palavras de Deus? Quem se moveu? E o Espírito Santo te trouxe aqui. Ele está insistindo em você todos os dias, em todas as horas da tua vida. Todas as horas da tua vida. E tem muitos que não conseguem ouvir Ele. Porque tem muitos que estão andando como Marta, preocupado com muitas. E essas muitas coisas que está preocupado vai ficar na terra. E está deixando de andar pelo Espírito. Está deixando de andar através do Espírito? Está deixando de ouvir o haja de Deus? Ah, apóstolo, mas a minha fé... Põe no 9, Gênesis 1:9. Vamos ver mais uma coisa. O que está escrito no começo? Não entendi. Então, Gênesis, praticamente, Deus começou a liberar o quê? E as coisas foi o quê? As coisas foi o quê? Sabia que o que você está ouvindo agora, você já pode praticar na tua vida agora? O que você quer que aconteça na tua vida? Deseja agora e comece a liberar palavras. Obrigado, Jesus, já está acontecendo. Obrigado, Jesus, eu vou viver. Obrigado, Jesus. Já começa a verbalizar. Só que aos seus olhos é impor. Aí é onde entra a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Aí é onde entra a fé, é algo que você não está vendo.
Ó, ajunte-se águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça porção seca. E assim o quê? Espera aí, ajunta-se águas, mas tenha terra. A porção seca. Vamos simplificar, vai. Lá no meio do mar, tem lugares que tem ilhas, sim ou não? Porção seca. Porque a palavra de Deus tem o quê? Se cumprir. Quem crê na palavra de Deus? Meu Jesus, eu falo para ele, Senhor. Põe lá no 11 ainda, vai, vamos no 11. Olha lá. De novo, o que está escrito? Produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera. Espera aí. Deus mandou a terra produzir. E você está produzindo o quê? Diga assim, Deus constrói. Mas quem produz? Sou eu. Deus te fez, mas quem tem que produzir o que você precisa é andando pela palavra. Ele é o Criador. Mas quem produz é aquilo que Ele cria. Produz a terra erva verde. E erva que dê semente. Árvores frutíferas. Que dê frutos, segundo a sua espécie. Cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim, então toda a terra dá o seu fruto. Tem a parte do mar também ou não? Sim ou não? Tem a parte do mar? Quem já leu? Tem ou não tem? Você achou? Olha lá. Chamou Deus a porção seca o quê? O quê? E o ajuntamento das águas chamou o quê? E viu Deus que era o quê? Então tudo que Deus faz é o quê? Você, aos olhos de Deus, quem foi que te fez? Minha mãe e meu pai. Quem te fez? Então, aos olhos de Deus, você é o quê? Você é o quê? Só que tem uma parte na Bíblia que Deus deu uma ordem para o mar. Que o mar venha produzir os seus? Os seus? Tá aí, Thaís? Olha lá. De novo, o que está escrito? Meu Jesus. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. A terra ouve Deus, as águas ouvem Deus, e muitas vezes você não ouve Deus. A terra dá ouvido à voz de Deus. Os mares dão ouvido à voz de Deus. E você, que Ele fez um ser racional, não consegue dar ouvido à voz de Deus. Olha só. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis. De alma o quê? Ou seja, você vai ter que produzir almas viventes. E voem as aves sobre a face da expansão da onde? Então quer dizer que o céu também teve que produzir o quê? As aves. Espera aí. O peixe consegue voar? E a ave consegue andar dentro do oceano? Cada um na sua? Só que o mais importante está em Gênesis também. Deus deu tudo o que Ele fez na mão de quem? Do homem não, da minha. Deus deu tudo o que Ele fez na mão de quem? Deus deu toda a autoridade na terra, na mão de quem? Na sua mão. E aí, muitos não conseguem governar.
Por quê? Porque estão distantes da palavra de quem? Mas estão andando segundo as palavras de outro homem. Mas não estão andando segundo a palavra de... Estão andando segundo conselhos de outras pessoas, do que acha, do que pensa. Mas deixa de andar segundo a palavra de... Por isso que as coisas dão porque não consulta a Deus. Ah, mas está dando certo para o Caio, vai dar certo para mim também, eu vou fazer a mesma? Nem os dedos da sua mão é igual. Então por que o que está dando certo para ele vai dar certo para mim? O que está dando certo para ele, ele conseguiu em algum momento ouvir a voz de quem? E além de dar ouvido, ele está praticando. Ele não só escutou, ele está dando ouvido. E para aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que praticar, eu tenho que começar a dar ouvido naquilo que Deus fala diretamente comigo. Porque a Bíblia vai dizer que a salvação é individual. E a Bíblia diz que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar. Então o que Deus está dizendo hoje aqui para mim e para você? Eu dou ordem. Tem um louvor que vocês louvam, né? Dá ordem às estrelas e ao mar o seu. Peraí, ele dá ordem às estrelas e o mar, ele falou assim, você só vai até aqui. Sim ou não? Quem já prestou atenção aqui? Todo mundo já foi no mar aqui, né? Sim ou não? Quem já prestou atenção que a onda vem alta e chega lá, ela para? Sim ou não? É que vocês não viram as ondas de Nazaré, em Portugal. Eu estava lá, eu vi. 20, 30, 40, 60 metros de altura. Você pensa que não vai parar. Ela quebra. Uma parte que eu fiquei lá assim, que eu vi de longe, não pode entrar na água. É uma praia, areia, não pode entrar. Ela quebra com 2 metros de altura e baixa. Mas ela vem a 60, 70, ela vem da altura de um prédio. Se você pesquisar lá, Praia de Nazaré, tem um farol. Eu fui lá naquele farol, estava lá. E Deus falava comigo. Quando eu cheguei lá, eu fui lá, só começava a orar. Eu falei, Senhor, olha o que o Senhor faz. Os maiores surfistas do Brasil e do mundo surfam lá. É perigoso de ver. Então aqueles caras para entrar lá dentro é corajoso. De ver dá medo. Ela vem alto. Aí você fala, como Deus é poderoso. Como Deus é poderoso, que ela vem alto, vem quebrando. Você fala, não vai parar. Você de longe, você vê, você está 200, 500 metros, você sente aquela maresia vindo assim, ó, do vento das águas, toda hora. Aí você vê o poder da poder da palavra. Pesquisa lá depois, cidade de Nazaré, e eu profetizo que você vai lá passear, quem está entendendo? Aí você vê como Deus, como a palavra de Deus. Aí o cristão está na igreja todos os dias, ouvindo a palavra e está toda hora lutando com o mesmo problema, com a mesma situação. Por quê? Porque está ouvindo, mas não está dando ouvido. Só está ouvindo a palavra. Se você abrir a porta, o pessoal que estiver lá dentro do bar, lá do outro lado da rua, ele vai ouvir, mas não vai conseguir dar Aí tem muitos dentro da igreja que ele está ouvindo, mas não dá ouvido. O que o Espírito de Deus está falando? Dá atenção às minhas palavras, porque vai ser as minhas palavras que vai mudar os resultados da sua vida. Quem está entendendo? Não é o que dizem ao meu e ao teu respeito. Aí muitas vezes eu falo, sou como rude, como ignorante. Não, eu não estou preocupado com o que falam, o que pensam de mim. Eu só me preocupo com o que Deus está falando ao meu respeito. Que a última palavra vem de quem? E por que tem muitos de nós, vamos falar nós, que você fica andando para se moldar à vontade dos outros? Aí você para de produzir aquilo que Deus quer produzir através da sua, porque você quer passar uma imagem para os outros que não é verdadeira nem para você, quanto mais para os outros. E aí é onde entra o pecado, porque você está mentindo para você mesmo. Mas quando você é verdadeiro diante de Deus, a voz do Senhor começa a te guiar cada vez mais. Ele vai te visitar cada vez mais. E Ele vai fazer de tudo para não deixar você errar. A
Apóstolo, eu quero ouvir a voz de Deus. Faça a sua oração, pergunte algo para o Senhor, dependendo do estado, o lugar, se você estiver na sua casa, vou dormir, ore algo. De repente você está ali e fala, Senhor, mas faça uma pergunta para o Espírito Santo. Não sei se alguém já viveu isso. De repente vem um sono pesado do nada. Ainda que não for a hora de dormir, esteja no sofá, e de repente você se encontra naquela situação e vem uma direção. Quem já viveu isso? O que Deus te deu? Ele te deu um sono E aonde que a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo para o homem? Gênesis. E quando deu um sono profundo para o homem, tirou a mulher da onde? Por que um sono profundo? Porque ele não suporta ver o operar de Deus. Então tem pessoas que ela não suporta ouvir a voz de Deus. O que Deus faz? Como ele é o amor. Deus não tem amor, Ele é o amor. Como Ele é o amor, Ele te dá um sono. Você adormece. E lá, naquele momento que você está ali apagada, Ele faz a visitação e vai te responder a sua pergunta. Ele vai te mostrar. Ele vai te dar mas para isso você tem que andar completamente pela pá e pelo Então você tem que ter vida de orar. Aí você fica guerreando com seus pensamentos. Meu Deus, por que isso não acontece? Por que isso, por que aquilo? Ou quando Deus visita, por que muitos não suportam a visitação do Espírito Santo e dos anjos? Porque já vai falar o quê? É o demônio. Vai sentir um arrepio, uma frieza, um tremor, por causa da presença sobrenatural. Aí a pessoa está orando, jejuando na igreja, quando vê uma presença, fala, é o demônio. Não entendi. Apóstolo, você sente medo? Vou falar por mim. Sim. Você sente um temor. Porque você vai começar a viver algo sobrenatural? Já cansei de viver isso aqui. 3 horas, 2 horas da tarde orando no escritório. Começar a orar e chamar Deus para uma conversa, a porta trancada. Eu sei que está só eu aqui na igreja. E de repente você sente uma presença de uma pessoa. Só que naquela hora, se você entender que é o Espírito Santo você vai acalmar o teu coração, o teu espírito. E você vai sentir as direções do Espírito de Deus. E tudo isso só pode acontecer se você tiver a sua fé, que é uma palavra tão pequena e tão poderosa. A sua fé é alicerçada em quem? Em Deus. E como que você vai alicerçar a sua fé em Deus? Tendo conhecimento da pá, não da igreja, da placa, da doutrina da igreja. Não conhecendo o profeta ou profetiza, mas tendo intimidade com essa palavra. Estamos lendo aqui que Deus fez tudo através da sua palavra. Se eu e você receber uma palavra, todo culto que você tiver, vou falar do culto especificamente, mas isso pode acontecer na tua casa, pode acontecer se você tiver com o seu celular, no fone de ouvido, e de repente você vê uma mensagem e te chamar a atenção, é Deus falando com você, através da palavra dele. Você está na sua casa, coloquei um louvor, na televisão, no rádio, não sei, e de repente caiu uma pregação, e aquela pregação, naquela palavra que o pregador está falando, te chamou a atenção. Esquece o pregador. É Deus revelando para ele a sua palavra. Esquece o pregador. Porque o pregador, se não tiver pelo Espírito, ele atrapalha o que Deus quer falar. Então veja bem, toda palavra liberada é Deus chamando a tua atenção. E a palavra sempre vai de encontro com a nossa necessidade. Sempre vai de encontro. O que Deus está falando aqui? O que o Espírito de Deus está enfatizando hoje? Eu tenho falado em todo o tempo, mas muitos não têm manifestado o quê? A fé. A fé. Apóstolo, como é manifestar a fé? Não dê um passo se Deus não te mostrar. Quando você ora para fazer qualquer coisa, Deus vai te dar revelação, Deus vai te mostrar. Mas eu tenho orado, Deus não mostrou, porque você quer na sua hora, no seu tempo. É outra coisa que Ele está te ensinando. O tempo é dele e a hora é dele. Quem está entendendo? Por isso que Ele já deixa assim, 1000 anos para Deus é um dia e um dia é 1000. Então Ele está dizendo assim, só obedeça, porque o tempo é meu. A maneira de fazer é dele, o tempo é dele. Por que muitos não recebem? Porque ele já ora e já quer viver imediata? Sim ou não? Ok, mas Deus está falando constantemente
Por que não obedece na mesma velocidade? Obedecer na mesma velocidade não quer, mas viver um milagre quer, sim ou não? Esses somos nós, ser humano. Se for para viver um milagre, é imediato. Mas Deus está falando assim, abandona o pecado, libera o perdão. Não, mas continua ainda, guardando ira, rancor e fazendo tudo aquilo que não agrada a quem? E quer viver um milagre? Não vai viver. Casa dividida? Não vai viver. Ah, mas está cheio do Espírito Santo, está profetizando. É a mesma coisa a pessoa, que ela vem cheia de Deus, ela profetiza para todo mundo. Espera aí, Deus fala através dela para todo mundo, mas não fala com ela para ela mesma? Porque ela continua desagradando a quem? Mas ela é profetisa, ela é profeta para os outros. E não é profeta para si mesmo? Está errado. Examine o homem assim. O que acontece? Quer ser cheio de Deus para se apresentar, para mostrar que tem Deus. Mas o cheio de Deus, primeiro passo, ele nunca procura defeito em ninguém, ele sempre procura defeito nele mesmo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele sempre se corrige em todo. Eu não vou fazer isso porque isso não agrada ao céu. Eu não vou fazer isso porque isso vai roubar a minha fé. Eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso, eu não vou me comportar dessa maneira, porque isso não vai agradar a pessoa quando está cheia de Deus, os primeiros sinais é essa. Ninguém precisa corrigir, ela mesma se autocorrige. Como diz a Bíblia, quando nós vamos cear, examine o homem assim. Você viu? Não precisa ninguém te chamar a atenção. Você já tem o Espírito Santo de Deus, que é um espírito de sabedoria e de revelar, que é um espírito invisível, mas real. Ninguém mais nesses dias de hoje fica enganado. Só se engana porque quer. Só faz errado porque quer. Porque mesmo querendo fazer o errado, o Espírito Santo está dizendo assim, vai dar errado, não faça. Ou muitas vezes vai falar algo, ele está dizendo, não fale. Como que eu manifesto a minha fé? Como que eu pratico a minha fé? Diga assim, intimidade. Com a palavra. Vai lá para mim rapidamente, 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 5. 2 Pedro 3, 5. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela... Olha só o começo de novo. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e o quê? Que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Põe no próximo, no 6, para dar continuidade. Pelas quais coisas pereceu quem? O mundo, de então coberto com as águas do quê? Do dilúvio. Quem é que Deus estava usando naquele momento? E anunciando a respeito do dilúvio. Quem que Deus estava usando? A arca de... Então quem Deus estava usando? Noé estava dizendo, vai vir um dilúvio. Se arrependam. Vai vir um dilúvio. Uma terra seca que não chovia. Está lá Noé, ó, construindo uma bela noite, ele foi dormir. E falou, Senhor, aonde eu vou arrumar madeira para fazer uma arca desse tal tamanho? Aonde eu vou arrumar madeira? Deus deu um sonho para ele. Deu as medidas para ele. Deu todas as medidas. E quando ele acordou, quem crê na Bíblia? Todas as madeiras estavam cortadas, preparadas. E com as medidas que Deus deu para ele em sonho, ou em revelar. Quem crê nisso? Ele falou, aonde eu vou arrumar? Quantas árvores eu vou ter que cortar? Ele ia ter que trabalhar muito tempo, sim ou não? Só que se você meditar na palavra, ele orou a Deus e foi dormir. Porque ele creu quando Deus falou, Noé, construa uma arca. Porque vai haver um dilúvio. De cada animal existente, você vai trazer um casal para dentro dessa arca. E quando viram Noé construir uma arca, chamaram ele de quê? Doido. É o que tenta falar de mim, de você. Você é doido, vai para a igreja de novo. Mas Jesus está voltando. Você é doido, você vai para a igreja de novo? É melhor um doido com Jesus do que um doido com Satanás.
Ou é melhor um doido por Jesus do que um doido para o mundo. Quem está entendendo? As mesmas coisas. Deus falava com Noé e Noé dava ouvido. Noé chamou a família dele e falou: Deus falou comigo, haverá um dilúvio daqui tanto tempo, e nesse prazo eu tenho para construir a arca. E todos da família de Noé, creio eu, ajudaram. Mas quem mandou a providência? Deixa eu te falar algo. Quem criou, eu falo, Espírito Santo, quem criou, quem formou as madeiras da arca? Deus. Mas quem teve que construir? Noé. Deus te criou, mas quem constrói é você. Quem está entendendo? Deus te formou, mas quem constrói os caminhos da tua vida é você. Deus te resgatou, mas os resultados da sua vida sou eu e você que vamos construir. E aquele que edifica a casa na areia, o que acontece? Eu vou profetizar aqui. Hoje, vocês sentadinhos aí, vocês estão edificando a casa de vocês, construindo a casa de vocês na rocha. Quem está entendendo? E a rocha é Cristo, é a palavra. A Bíblia vai dizer assim, ó, só de ouvir as minhas palavras já estão limpos. A Bíblia vai dizer que aqueles que encontram a palavra de Deus, recebe. Ele encontra saúde para o seu corpo. Quem está entendendo? Você está entendendo que Deus está te entregando saúde aqui hoje? Só por causa da palavra? E se Ele está te entregando saúde, é porque Ele quer ver, contemplar a fé e a obra. Porque a fé sem obra é o quê? Quem crê que Deus deu para você uma medida de fé? E o que você vai fazer com a sua medida de fé? É você que constrói. A Bíblia vai dizer assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Se no dia da necessidade você falar, meu Deus, de novo, meu Deus. Se você se lamentar, sabe o que você está dizendo no mundo espiritual? As demais situações que você passou, você não aprendeu nada. Por isso que está se você não aprendeu. Volta de novo pro final da fila. Agora, quando você estiver atravessando, deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de travessia. Quando você estiver passando o deserto, é aí que Deus quer olhar para mim e para você e encontrar o quê? Fé. É naquela hora que Deus quer ver eu e você profetizar. É naquela hora que Deus quer encontrar eu e você assim, ó. Senhor, você vai orar segundo as palavras de quem? De Deus. É naquela hora que você vai liberar uma palavra e falar assim, ó, a tua palavra diz que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Nesse momento eu apresento esta causa, Pai, em oração. E eu creio que eu vou receber. Quem está entendendo? Você vai ter que crer contra a sua própria Abraão. Quem quer ter a fé de Abraão? Abraão creu contra a sua própria Quando Deus falou que ele ia ser pai de multidão, ele não tinha nenhum filho. A esposa já tinha pesada de idade, 100 anos. Ele bateu o olho na situação e só viu Só que ele creu na palavra que o anjo entregou para ele. Ela não, ela ainda ficou no cantinho da porta assim, e ainda duvidou, mas ele não, ele creu. Semana passada eu falei a respeito disso. Moisés olhou para si mesmo. Abraão não. Por que Abraão foi chamado pai da fé? Abraão se apegou na pá. Eu creio que hoje vai nascer filhos de Abraão aqui hoje. Abraão não olhou para a situação, ele se apegou na palavra. Moisés não. Moisés ele olhou para ele. Senhor, eu vou resgatar esse povo, eu não sei nem falar. Vai, Moisés, eu sou contigo. Seu irmão Arão já está vindo do deserto, ele vai te ajudar. Ele falará por ti, mas vai. Agora quando chegou na vez de Abraão, Deus enviou o anjo e falou, ó, fazerá de ti, através de ti, virá nações sobre a terra. Abraão falou, eu creio. Porque ele creu na pá.
Diferente de Moisés. Só lá na frente que Moisés falou, Deus falou com Moisés, Moisés, vai Moisés, atravessa esse povo. Lá na frente Moisés falou assim, se a tua presença não for comigo, não me faz sair daqui, Senhor. Moisés zelava pela presença de... Mas muitas vezes ele duvidou da pá. Moisés, hein? Moisés duvidou da palavra. Por isso que Abraão é chamado o pai do quê? Porque Abraão se apegou na pá. Eu profetizo que você vai ter a fé de Abraão a partir de hoje. Você vai se apegar na palavra. Se você se apegar na palavra, você vai ver a sua vida dar 360 graus assim, ó. Eu não sei se muitos têm nem fé para ouvir isso. Se tem uma coisa eu amo, é quando a minha fé é desafiada. Quando pessoas olham assim para mim, eu estou mostrando algo, e falam assim, mas isso não vai dar certo. Eu vou para o mundo espiritual, falo, Senhor, o Senhor aprovou? Ele falou, está aprovado. Aí eu vou para cima. Porque toda fé provada, quando ela é aprovada, o que acontece com essa fé? Ela cresce, ela aumenta. Os níveis de desafios virão maiores, mas as bênçãos serão maiores. Quem está entendendo? Agora, se você estiver na zona de conforto, estiver tudo bem, se você falar, não, está bom para mim mesmo aqui, eu estou na zona de conforto, está ótimo. Se está bom para você, diga tudo que está bom para mim. Diga com fé, que eu estou te liberando uma palavra. Tudo que está bom para mim, está bom para Deus. Se está bom para você, Deus fala assim, não, meu filho não está reclamando, então está bom para mim. Agora, se ele começar a se levantar em orar, aí eu vou mudar a história. Mas se você se conformar, é aí que está. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não tem com cauda, Ele só tem com cabeça. Por que cabeça? Porque a cabeça nunca para de pé. Então a cabeça sempre está alcançando, fazendo grandes desafios. E todos os desafios vai acrescentar o quê? A fé. Veja aí o pai e a mãe aqui, ó. Tem pai que é pai e mãe, tem mãe que é mãe e pai. Vou dar um exemplo. Você que trabalha aí numa empresa. Veja bem, antes de você estar trabalhando nessa empresa, teve um dia que você, porventura, estava sem trabalho. E aí você teve que sair procurando trabalho. Hoje tem as redes sociais, mas se pegar alguns anos atrás, você tinha que ir entregando currículo, batendo de porta em porta, sim ou não? A pessoa servindo ou não a Deus, quando saía para procurar emprego, o que ela estava usando? Porque ela sabia que ela tinha que voltar para casa com algum resultado, porque tinha alguém para dar de comer, sim ou não? Agora deixa eu te perguntar, as pessoas que saíam, os mais velhos, naquele tempo, mesmo sem servir a Deus, voltou de mão vazia? Mas é um pecador, um exemplo, vou dar um exemplo. Mas bebe, fuma, mas faz isso. Vários pecados notórios. E como que entrou no melhor emprego? Deixa eu te falar algo. Porque aquela pessoa, quando saiu mesmo na sua incredulidade, ela manifestou o quê? Senhor, abre uma porta de hein? Quando veio o aperto, ela teve que usar e a fé se manifestou. Aí depois que entrou no emprego, baixou a guarda. Se acomou? Não, aqui é o meu seguro. Diga assim, quem me sustenta? Quem te sustenta é Deus, não é o dinheiro que você tem. Não é o emprego que você está, quem te sustenta é Deus. Você não aprendeu isso ainda? Olha que eu vou te mostrar mais uma coisa na Bíblia, hein? Satanás olhou para Jesus e falou assim, se verdadeiramente é filhos de... Transforma essas pedras em quê? Jesus estava com o quê? Naquele momento Jesus estava com o quê? Fome, porque ele estava há 40 dias de jejum.
Olha o que Jesus fala para Satanás. Liberando uma. Porque Jesus foi tentado nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus falou? Eu não vou fazer essas pedras transformadas em pão, porque o meu pai não mandou. Mas se meu pai mandar, eu falo. Satanás tentou roubar, confundir a mente de G, mas Jesus estava firmado na pá, que vem de quem? Quem está firmado na palavra que vem de Deus aqui? Quem está firmado na palavra que vem de Deus, Deus nunca vai abandonar ele. Nunca. Vou liberar uma palavra assim, ó. Aquele que está firmado na palavra de Deus, é no deserto que ele prospera. É no deserto que Deus abre porta onde não tem porta. É no deserto que Deus abre porta onde não tem nem parede. Aquele que anda pela palavra de Deus, ele vive o sobrenatural de Deus. Quem está entendendo? Tudo vem dele. Ah, mas o meu patrão, a minha patroa, o meu emprego. Ah, você está pondo a tua fé no lugar errado. Porque só tem esse emprego, só vem o dinheiro, só existe o patrão, só existe a empresa, porque existe um Deus no céu. Quem está entendendo? Então ele está falando assim: coloca a tua confiança em Deus, e as demais coisas ele vai acrescentar. Quem está entendendo? Mas muitos confiam naquilo que pode é aí onde morre. Esse não aprendeu e não vai prosperar. Porque o coração dele está seguro naquilo que ele pode palpar. E aquele que não consegue andar pela fé, ele não prospera. Por isso que Apocalipse vai dizer que os murmuradores não herdarão o quê? Porque aquele que murmura, ele está alimentando Satanás. Deus me deu uma palavra no livro de Judas. Mas eu não vou recordar, Jesus. Não sei se é 3:4, 3:7, Judas. Se caso você achar que ele se contém, 3, se vocês acharem, coloca para mim. Eu estava orando, o livro de Judas vai liberar uma palavra, eu creio que é Judas, que a pessoa ela se contém ela com o que ela tem. Aquilo que ela tem, ela já se alegra, ou seja, ela é grato com aquilo que Deus prepara. Essa pessoa que é grato com o que Deus preparou, ele está preparado para prosperar. Que tudo aquilo que Deus entregar para ele não vai se apegar. Está em Judas? Ele me deu diversas palavras hoje, eu estava meditando, mas é para mim. Eu quero compartilhar com vocês, por isso que ele não me trouxe. Ele me trouxe aquilo. Com a pessoa quando se contenta. Um exemplo, eu vou dar um exemplo, radicalmente. Hoje aqui, a janta é um arroz e um ovo. Senhor, obrigado, Senhor. Porque tem gente que está consagrando um copo de água. Quando você consagra aquilo que Deus preparou, naquele momento você manifestou o quê? Sua fé. Você pode ter certeza que dali em diante a tua vida começa a mudar. Quem está entendendo? Por quê? Porque a palavra, diga a palavra. A palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, que no quê? No muito te colocarei. E tem muitos que acha que vai agradecer quando tiver no muito. Esse nunca vai chegar no muito. Porque não está sendo grato no pouco. Não consegue ser grato no pouco. Então, quando não consegue agradecer naquilo que está vivendo, não consegue viver a prosperidade, não está preparado para prosperar. Porque em tudo reclama, nada está bom. Essa pessoa não anda pela palavra de... Então, o desejo dela não é reconhecer a Cristo. Ela sempre quer mais. É errado? Não. Mas você tem que parar e agradecer aonde Deus, tudo aquilo que Deus já fez. E tudo aquilo que Ele tem feito. Quando você se posiciona no mundo espiritual, se movimenta ao teu favor. Se movimenta para te servir. Porque você tem um coração grato. E o coração grato chama a atenção de quem? De Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ia curar as pessoas, a Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão. Jesus se colocava no lugar daquele doente.
Jesus se colocou no lugar, sentiu a dor da viúva, aquela que só tinha um filho e estava enterrando o seu único filho. Por isso que ele falou para ela: não chora, não choras. Como que uma mãe, no caminho do velório, conduzindo o caixão do filho, se depara com um homem dentro da cidade, dentro da cidade, andando na rua, por nome de Jesus de Nazaré. A mãe já tinha enterrado o marido, estava enterrando o seu único filho, viúva, e se depara com o homem por nome de Jesus, e ele vem para ela e fala assim: não chores. E a Bíblia vai dizer que Jesus tocou no esquife, no caixão. Na mesma hora o filho ressuscitou. Agora vai entender a fé de Jesus? Chegar diante de um defunto e falar assim: ó, chora não, mulher. Calma. A filha de Jairo foi a mesma coisa. Estava lá em Judas, vocês já acharam? Não achou? Qual o versículo que você achou? 1 Timóteo? Põe aí. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso o quê? Concordância. Você viu? Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com o quê? Com isso satisfeito. Apóstolo, mas é só isso que Deus tem? Claro que não. Primeiro Deus vai ver a intenção do meu e do seu coração. Quando você está satisfeito, grato a Deus em tudo aquilo que Ele já prepara, você pode ter certeza que Ele vai preparar abundantemente mais. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando com você? Vai no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Lá no finalzinho, lá, Filipenses 4:4. Diga assim, igreja: devo me alegrar em viver por Cristo. Quem aqui vai viver por Cristo? Então diga: eu devo me alegrar em viver por Cristo, em aprender e em viver pela palavra de Deus. Você deve se alegrar quando você recebe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus na vida daqueles que crê não volta vazia. Já estou findando, eu só quero ler isso aqui para vocês. Olha o que vai dizer Filipenses 4:4. Regozijai-vos quando? Quando? Então devemos se alegrar quando? Regozijai-vos sempre em quem? Então não é para ficar com o coração na situação, é para se alegrar em quem? No Senhor. Outra vez digo, Paulo está dizendo assim, mais uma vez eu quero que vocês entendam: se alegre por causa do Senhor. Põe no próximo, no 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está quem? Então de novo eu vou repetir: seja a vossa equidade, ou seja a vossa atitude, ou seja a vossa apreciação notória a todos os homens, perto está quem? Em outras palavras, devemos crer que o Senhor poderá voltar a qualquer momento. É inevitável a vinda de Jesus. Quem está entendendo? Quem está entendendo que é inevitável? Ou é eminente, não tem como. Jesus está às portas. Quem está entendendo? Então quando você se alegra no Senhor, seja a vossa equidade, seja a sua atitude, seja a sua apreciação notória a todos os homens, que todos venham olhar para você e para mim e venham dizer assim: como eles são alegres em Cristo. Quem está entendendo? Como eles são alegres. Meu, você está diferente. Quem já viveu essa situação de pessoas olhar para você e falar que você está diferente? Por quê? Eles estão vendo você se tornar a imagem e a semelhança de Deus, de Jesus. Aí, peraí, mas você chegou perto de mim, eu estou sentindo algo de fé, eu estou sentindo uma paz. É por quê? Porque você está cheio do Espírito. Aí a alma daquela pessoa que estava atribulada dentro do corpinho dela começa a ficar em paz, centralizada ali, ó, por causa de você, cheio do Espírito.
Foi uma das coisas que eu perguntei para a irmã. O que você está sentindo agora? Eu estou sentindo uma paz, parece que eu estou flutuando. Porque antes de eu orar por ela, eu me enchi da presença de... Depois eu descarreguei nela. Então tudo aquilo que eu estava sentindo de Deus, a Bíblia diz que é melhor dar. Só pode dar quem tem. A alma dela necessitava da presença de... E ela... Hoje ele levou ela embora. Quem está entendendo? Ela foi embora cheia do Espírito Santo. Quem está entendendo? E com a mente renovada. Põe no próximo, rapidinho, no 5, no 6. Não estejais inquietos por coisa. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? O que está dizendo ali? Tudo que você precisa, apresente a Deus em oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de... Ou seja, eu já orei, eu já supliquei, eu já clamei, e agora eu começo a agradecer, porque eu sei que Deus vai fazer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas já se Então eu já orei, já clamei, eu sei que no tempo de Deus, na hora do Senhor, algo vai acontecer. Quem está entendendo? É assim que você tem que andar. Você tem que olhar para as coisas negativas e liberar uma pá. O haja de Deus vai começar a se mover na sua vida, eu profetizo. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou liberando uma pá. E a palavra que eu estou liberando é pelo Espírito. Eu vou dizer de novo. O haja de Deus vai começar a se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. O haja de Deus vai se manifestar na sua saúde. O haja de Deus vai se manifestar em tudo aquilo que você intentar fazer. Haja. Haja. Ou seja, o sobrenatural vai se manifestar. Da onde você menos imagina, é da onde Deus vai suprir a tua necessidade. Da onde você menos imagina, é onde Deus vai fazer tudo na tua vida. Mas para isso é necessário eu e você alicerçar a nossa... Em quem? E como que eu alicerço a minha fé em Deus? Através da palavra. Põe no 7, próximo. E a paz de Deus que faz o quê? Excede, vai além de todo entende. Guardará o seu, guardará o nosso e os vossos sentir em quem? A pessoa que tem a paz de Deus, o sentimento e as intenções do coração dela está guardado em Cristo. Ela não se perturba. Ela sabe que Jesus está no controle de todas as... Ela não se perturba. E nem murmura. Apóstolo, mas ela se entristece. Pode se entristecer. Mas desistir nunca. Quem está entendendo? Porque ela sabe que é Deus. Eu falo, Senhor. Diga assim, igreja. Aonde eu sou mais provado, é onde Deus quer me prosperar. Eu estou liberando uma palavra, tomara que vocês peguem. Na área que você for mais provado, é a área que Deus mais quer te prosperar. Por quê? Porque Ele vai te provar aonde Ele tem algo já liberado para a tua vida. E a provação que você passa com Deus é ensinamento. Quem está entendendo? É ensinamento. Então a área que Deus é mais provado é a área que Deus mais quer te prosperar. Por quê? Você vai ser provado numa área que quando você estiver andando pela, o demônio não vai conseguir te roubar mais. Ah, apóstolo, você está falando é bonito. Então tá bom. Antes de eu conhecer a palavra de Deus e o Espírito Santo, eu fui provado na área financeira. E muito provado. Mas quando eu não fazia a vontade de Deus, eu prosperava. Eu andava carro de $500 mil, 1 milhão. Eu tinha casa de 2 milhões na Granja Viana. Uma das casas. Eu tinha os sócios, era eu e mais 3. Então, tinha lojas de carro, comércio, mexia com um monte de coisa.
Então, automaticamente, para fazer a vontade do mundo não faltava nada. Comia onde queria, andava com o carro que eu queria, com a moto que eu queria, dormia onde eu queria. Tinha 2, 3 endereços, flat, apartamento, duplex, Alphaville. Fazia o que eu queria. Aí, de repente, eu conheci Jesus. Aí, as coisas começaram a estreitar. Aí, momentaneamente, Deus ainda me deixou no ramo, até me chamar de vez. Só foi sobrando, sair de um big mercado. Vou resumir, vai. Saí de uma loja grande de carro, uma loja imensa. Tudo era eu mais 3, nós éramos sócios, eu tinha partes. De outras coisas que eu tinha, imóveis, condomínio em Botucatu, loteamento que eu fazia parte, outras coisas. E fui reduzindo, caí no mercado aqui na rua de casa. É o que tinha sobrado. Aí o mercado começou a prosperar, eu dizimava, ofertava, às vezes eu roubava a Deus, a bispa ficava braba. Que às vezes quando começou a apertar as coisas, eu tirava o dízimo lá, dava 2, 3, 4 mil de dízimo. Aí eu falava assim, sem ela saber, eu vou pegar aqui, vou fazer compra, porque está faltando, depois eu ponho de volta. E a situação só piorava. Que eu estava tocando naquilo que não era meu. Depois eu ponho de volta, você não vai pôr nem o que você tirou e você não vai ter nem para dizimar. Aí eu vivi isso na pele, né? E aí as coisas foram estreitando, e o sócio falava assim para mim, e aí, você vai ficar nessa vida aí? Você vai ficar aí mesmo? Vai ficar aí mesmo, com esse mercadinho aí, vai ficar aí? Aí um dia pararam numa Tiguan, um carro importado, que tinha parte nesse carro, era blindado, com 500 mil reais dentro. Falou, ó, compra esse prédio aí, desse cara logo aí, para você sair desse sofrimento. Porque eles entravam no mercado, como a gente comprava comércio, a gente comprava massa falida. Então a gente era urubu, a gente já olhava, via que aquele estava quebrando, nós ia e comprava. Levantava e vendia. Então quando eles entraram no meu mercado, ele falou, ixi, eu estava prosperando no começo, saí de um faturamento na época de 30 mil reais para 90 mil reais, computadorizado. E eles olharam e falaram, não, está dando certo. E aí eu fui mergulhando em Cristo, mergulhando em Jesus. Quanto mais eu conheci Jesus, mais Jesus queria me arrancar do mundo. E aí ele vai tocar naquilo que dói. Uma moto de 90 mil eu tinha guardado, não estava nem em casa, tinha 2 BMW na garagem. E aí fui perdendo, tinha uma que eu gostava demais, uma branca, a preta era mais cara, mas eu gostava da branca. E aí fui perdendo, eles chegaram em mim e falaram assim, ó, deixei um carro, não tem onde guardar. Depois ele me ligou, falou, tem um dinheiro dentro do carro aí, pega esse dinheiro, meu, fecha esse negócio aí e vem com nós. Eu falei assim, não, vou ficar com Jesus. Deixa eu já enfatizar, não era nada errado, a gente mexia com imóveis, então movimentava muito dinheiro. Até porque eu andava com muita gente, conheço, né? São amigos, mas a gente mexia com o ramo de imóveis e carro. Aí eu fui orar, subi para o escritório, dobrei o joelho, coloquei a cara no papelão, falei, Senhor, o Senhor me arrancou de lá, então muda a minha história, não sei o quê. Aí o Senhor falou assim para mim, se você colocar a mão no dinheiro que está lá, eu tiro a minha mão da tua vida. Essa voz eu ouvi. Só que parecia que Deus não estava fazendo, porque eu estava sendo humilhado de várias formas. Eu, a bispa só chorava no caixa. Um monte de boleto para pagar, né? Alguns filhos de demônio, o nome de agiota, filho de Satanás. E aí, falei, meu Deus, que buraco que eu entrei. Só que o que eu fazia? Não sei nem porque eu estou contando isso aqui. Ainda bem que está gravado mesmo, depois você corta isso aí. O que eu fazia? Eu falei, eu vou buscar Jesus agora 24 horas. Ele falou que está comigo, então eu quero conhecer. Eu não quero saber desse Jesus desses crentes aí não. Que fica falando de Cristo, não vive nada. Que eu via crente mais derrotado do que eu, não tinha nem fé. E eu mesmo no pecado, no mundo, eu usava a minha fé. Deixa eu te falar algo. Diga assim, o que é fé? É fé você entrar num condomínio e comprar uma casa de 3 milhões, de 50 mil por mês, e você não tem nem uns 50 para dar de entrada. Isso é fé. E todo dia da prestação o dinheiro estava lá. E aí? E de 1 em 1 ano nós tínhamos que dar uma permuta de 100 mil reais.
Detalhe, tá? Nós conversava tão bem que nós compramos uma casa montada, com tudo dentro. Aqui eu acho que só com exceção do meu cunhado. Você já foi na casa lá, Rafa? O pastor Rafa já foi na casa que nós tínhamos. Veja bem, então nós usava fé. O cara estava vendendo algo, quanto que é isso? Fé. Mas eu usava fé ao meu e eu não obedecia a nada, porque eu nem conhecia as coisas de quem? De Deus. Então usava fé para fazer um negócio, para conquistar. Mas não tinha fé nem para ir na igreja agradecer. Não tinha fé nem para pisar na igreja. Vamos para a igreja hoje? Quando der eu vou. Mas lá no mundo, ainda que estivesse prosperando, mas não sabia que eu estava usando o quê? Essa casa que nós compramos, a segunda casa que nós compramos na Granja Viana, o meu sócio falou assim, ele vendia alho no trem, aqui em Carapicuíba, ele vendia alho. Ele falou assim, faz 7 anos que eu passo nessa casa. 7 anos que eu passo na frente dessa casa. E faz 7 anos que eu libero uma palavra. E nós compramos a casa. A bispa está orando pela mesma casa faz 13 anos. Porque nós vendemos, ela quer comprar. O que ele fazia? Só que deixa eu te falar algo. De todos nós, os 3 eram crentes então eu era o único bebê na fé. Mas eu rompia na fé nas coisas da terra. Quem era a minha cobertura espiritual? Minha mãe, a bispa, minhas irmãs. Mas eu não tinha medo de desafio. Mas também eu gostava das coisas certas. Não quero o que é seu, mas não toca no que é meu. Senão na época eu te comia vivo. Mas o que é seu, então as portas se abriam, porque nós era muito justo no que fazia. Então comprava na palavra. Já comprei uma carreta, uma cegonha de carro na palavra, para pagar com 90 dias. Carro de 800, de 300, de 500. Então deixa eu te falar algo. Tem muita gente vivendo no mundo usando algo que Deus deu para todos. O quê? A fé. Mas essa fé não agrada a quem? Porque essa fé alimenta o pé. Imagina um empresário agora que não serve a Deus, não teme a Deus e está prosperando. Só que da mesma velocidade que ele está prosperando, ele está bebendo, ele está se drogando, prostituindo, ele está fazendo tudo que não agrada a quem? Peraí, mas Deus não está vendo? Deus está vendo, mas ele está usando o quê? Ele está usando o quê? Já que ele está usando a fé, Deus não vai tirar isso dele. A chuva vem para quem? O sol vem para quem? É isso que o crente não entende. Que o ímpio, às vezes ele usa muito mais a fé do que aquela pessoa quando se converte. Se converteu, fica com medo. Meu Deus, e se acontecer isso? Aí joga ele no mundo. Não tem medo de nada. Por quê? Porque já está no maligno. Não vai para o colo do maligno, já vai. E o mundo já é de quem? Então, como o mundo já é dele, ele facilita. Uma alegria mentir, porque o alvo dele é roubar a sua alma. Aí você fala, estou prosperando, está dando tudo certo, estou ganhando dinheiro, estou prosperando. E o demônio está falando assim, alma de número 24. Já está na mão dele. Agora, a partir da hora que você anda pela pá, aí muda. Aí o que os crentes que não lê Bíblia, não oram e não jejua falam? Eu comecei para a igreja, as coisas ficaram Não é que ficou difícil. É que Deus abriu o seu entendimento. Se você bem entender e ler Bíblia e se andar pela palavra, a lâmpada para os meus pés é a tua. Se você andar pela palavra, você vai entender que Deus deu a terra na mão dos... Você vai entender que tudo já é seu, você não tem que ficar mendigando nada. Você vai entender que tudo já é seu, você não tem que ficar submetendo a ninguém, a nada. Haja, você vai pedir, você vai liberar uma pá, e as coisas vão se materializar ao seu favor. Quem está entendendo? Qual é a diferença? O que o mal não quer que você entenda? Você não tem que ficar mendigando nada. Basta você liberar uma pá, porque tudo já é seu. Quem tem que se matar, pedir é o rebelde. O rebelde tem que trabalhar dia e noite, se possível, hora extra. Mas os filhos de Deus não. Ele desfruta da palavra de Deus. Os filhos de Deus, ele anda pela palavra. Quando você vê alguém prosperando, servo de Deus, você pode ter certeza. Ele está jejuando
ele está em oração e não deixa de obedecer, de praticar as bênçãos do Senhor nos enriquece e não acrescenta o quê? Dores. Então todo aquele que anda pela palavra de Deus, ele vai prosperar. Quem está entendendo? Deus está cuidando dele em todo o tempo. O que o mundo fala mentirosa? Você tem que trabalhar dia e noite, você tem que levantar cedo. Não estou dizendo. A Bíblia também diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque a formiga não para de trabalhar. Mas não cai nesse peso, nessa pilha do mundo. Não, você tem que levantar de sol a sol. Ou seja, o que ele está dizendo? Todo dia na igreja você tem que trabalhar. Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que todo homem comerá do suor do seu. Você tem que trabalhar. Mas o tempo de qualidade de vida da sua saúde você tem que entregar para Deus. Quem está entendendo? Porque se você ficar só no trabalho, até o que não tem será tirado. Quem está entendendo? Se você fechar os olhos agora, vai para onde? Não, mas eu tenho que levantar de madrugada, eu tenho que romper. Quem trabalha de madrugada, quem madruga, Deus ajuda. Tudo bem, eu concordo com esse vocabulário. Mas quem madruga, sai de madrugada, Deus prospera. Se fosse assim, padeiro era rico. Quem anda com Jesus, prospera. Independente do horário que lê. Quem anda com Jesus, é bênção na onde ele chega, na onde ele pisa. Quem anda com Jesus, ele transmite bênção aonde ele chega, aonde ele pisa, algo novo sempre acontece. Então não é o horário, é aonde está o meu e o seu coração. Onde está o teu coração agora? Onde está o teu pensamento agora? Olha só o que está dizendo, já estou finalizando. Olha o que está dizendo no 8. Põe no 8, filha. Quanto ao mais, irmãos, pega essa chave aqui, ó. Quanto mais, irmãos, tudo que é o quê? Tudo que é o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Tudo que é o quê? Justo. Tudo que é o quê? Puro. Ah, Jesus. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, o quê? O que Deus está mandando você pensar? Olha o que o Senhor está mandando você pensar. Diga assim, no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Olha só no que você tem que pensar. No que é justo, no que é puro, no que é amável. Porque isso agrada a quem? A Deus. E se você começar a pensar nessas coisas, não, quero fazer o que é justo. Você vai viver o que é justo. Não, vou pensar no que é puro. Você não vai ser contaminado. Vou pensar no que é de boa fama. Como que é pensar no que é boa fama? A Bíblia vai dizer que Jesus, a fama de Jesus crescia. Jesus ficou famoso. Olha o 9. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, Paulo está dizendo para os filipenses. Isso o quê? Fazei, pratique. Paulo está dizendo assim, ó, o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu e o que você contemplou, você vistes, ouvistes e vistes em mim, fazei. E o Deus de paz será o quê? O mesmo Deus que é comigo vai ser com você. Quem está entendendo? Paulo estava dizendo assim, o mesmo Deus que está comigo, se você praticar essas coisas, também será com você. Era isso que Paulo estava dizendo para os filipenses. Eu vou adiantar para encerrar. Vai lá no 11. Em Filipenses 4:11. Olha só o que está escrito. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o quê? Com o quê? Era aqui que eu queria chegar. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o quê? Olha o 12. Sei estar o quê? Abatido.
e sei também ter o quê? Abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou o quê? Instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer o quê? Nem a fartura, nem a abundância, nem a fome, nada afastava a presença de Deus da vida de, melhor dizendo, nada afastava Paulo da presença de, independente do que ele estava Põe no 13 lá para nós encerrar, vai, 13. Posso todas as coisas no quê? Então diga assim, eu posso todas as coisas. Porque é Jesus que me fortalece. Então repete para você, eu posso todas as coisas. Porque é Jesus que me fortalece. Então lança fora essa palavra negativa da tua vida, que não vai mudar, que não vai acontecer, que vai ficar do mesmo jeito, que nada acontece, nada muda, você jejua, ora, você dizimia a oferta, você está na igreja e dá a impressão que nada muda. Lança fora, porque a palavra de Deus é, se você crê, você pode todas as coisas naquele que tem te sustentado e te fortalecido até aqui. Quem crê nisso? Se coloca de pé, você que crê, você que crê. Você que crê, se ponha de pé, fecha os olhos. Diga para o Espírito Santo de Deus trazer ao teu coração a partir de hoje toda a palavra que você tem ouvido. Diga para o Espírito Santo de Deus trazer a tua memória toda a palavra, que essa palavra você venha praticar ela, que essa palavra você venha viver ela. Feche os seus olhos e diga para o Senhor, diga para o Senhor que essa palavra de Deus na sua vida é fiel e verdadeira. Diga para o Espírito Santo de Deus que ele tem liberdade para te trazer à memória todas as vezes que você estiver enfrentando um deserto, uma situação que dá a impressão que parece que você está sozinha. Você não está, o Espírito de Deus está com você. O Espírito Santo de Deus está com você. Tudo que o Senhor quer é que eu e você venha dar mais